noite. Eu vou fazer agora com vocês a correção das atividades que foram enviadas semana passada. Além de fazer oral por aqui, eu também vou mandar a correção escrita para quem prefere ler ao invés de ouvir. Nas páginas 34 e 35, nós começamos uma unidade nova chamada Poesia. E vocês vão ver alguns textos desse gênero. Na página 36, vocês tinham já uma poesia para fazer a leitura. E depois disso, vocês teriam que responder alguns exercícios da 37 até a 39, tanto a respeito do texto, como parte gramatical. E é isso que nós vamos corrigir agora. O primeiro exercício da página 37, ele era oral, então a gente vai dar uma conversada sobre ele. A primeira questão pergunta o que o poeta descreve no poema. Então o poeta descreve exatamente o momento da chuva, o vento, da chuva não, da tempestade, né? O chiado da chuva, as folhas voando, aquele clima de quando tá uma chuva muito forte. Para falar do vento, o poeta usa palavras que começam com qual letra? E para falar do trovão, da chuva e do silêncio? Para falar do vento, o poeta usa palavras que começam com a letra V, que tem o som do vento, né? Para falar do trovão, palavras que começam com TR. Para falar da chuva com CH e do silêncio com S. A letra C pergunta: o que você sentiu ao ler e ao ouvir o poema? Aí cada um sente uma coisa diferente. Tem gente que vai se sentir mais tranquilo, tem gente que vai se sentir agitado, tem gente que vai se sentir feliz. E aí depende do seu momento, no momento que você lê o texto. O exercício 2, a gente vem falar sobre a estrutura de um poema. Só para lembrar, a gente já viu sobre poemas nos anos anteriores, então vocês estão revendo. Vocês sabem o que são versos e o que são estrofes. Verso é cada linha do poema e estrofes são os conjuntinhos de linhas que nós temos. A questão 2 pergunta: quantos versos e estrofes tem esse poema? Então esse poema ele é formado por 19 versos e 6 estrofes. 3. Leia o nome de alguns fenômenos que estão relacionados a uma tempestade e indique os trechos do poema a quem ele se refere. Então, o número 4, calmaria, se refere: silencia a sonora orquestra da natureza. O número 3, enchente, se refere à enxurrada, o riacho, a terra rachada. O número 1, ventania, se refere ao vento vindo veloz, voam folhas, gravetos, troncos. E o 2, trovoada, se refere ao trovão troante, o trovão troante estoura na linha do horizonte. Exercício 4. Por que a palavra veloz foi escrita em outro verso e a letra Z foi repetida várias vezes? A palavra veloz foi escrita em outro verso para ter mais destaque e a letra Z foi repetida várias vezes para dar a ideia da velocidade que o vento estava no poema. O exercício 5 pergunta: por que eles foram escritos desse modo? Eles foram escritos assim para mostrar as folhas, os gravetos e que os troncos estão voando. 6. Copie os versos do poema que podem ser representados pela imagem que aparece no livro. Depois, um azul aqui, outro ali, em um sinal de paz, em um arco-íris mostra e se desfaz. Era esse o verso do poema que a gente podia destacar com a imagem. Na página 39, a gente entra no De Olho na Língua, que vai falar um pouquinho sobre a gramática. O exercício 7 pede que a gente releia os versos do poema. A letra A pede para a gente circular as consoantes que se repetem em várias palavras. Então, a que mais se repete é a consoante V. B. Qual som se repete? Mais uma vez, o som que se repete também é o da letra V. O que sugere essa ação? Está perguntando na letra C. Essa ação sugere o vento. 8. Copie do poema as palavras em que há o som X. Nós temos chiado, chuva, cheiro, enxurrada, riacho e rachada. Apesar de elas terem o som X, elas são escritas com CH, não se esqueça. A repetição desse som sugere um dos sons da tempestade. Qual é ele?
A gente viu bem no comecinho, na hora que a gente estava conversando, que o som da chuva é representado pelo CH. Então, se todas essas palavras têm o CH, ele se refere ao som da chuva. 9. Releia a segunda estrofe do poema. Letra A pergunta: qual o sentido da palavra troante? O sentido da palavra troante é barulhento, assim como trovão. B. Por que o poeta escolheu a palavra troante e não outra com significado parecido? Bom, é simples. Nós vimos em cima, tem um quadrinho falando sobre a literação. Então ele escreveu a palavra troante porque ela se parece com trovão. O começo da palavra é o mesmo, assim formando uma aliteração. Tudo bem? Se vocês ainda estiverem com dúvidas depois dessa correção, vocês podem mandar mensagem que a gente resolve e ajuda vocês. Tudo bem? Até a próxima!